Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Olá! Que alegria estar novamente em contato com essa minha turma maravilhosa. Tudo bem com vocês? Hoje vamos começar novas sequências didáticas nas 3 disciplinas, nas 3 matérias. Em português, trouxe o tema Festa Junina, com um texto do gênero crônica do tipo narrativo, tendo como conteúdo a ser avaliado as leituras e escritas de vocês, o entendimento do texto tanto no quesito compreensão quanto interpretação, e a classe de palavras com o grau do substantivo normal, aumentativo e diminutivo. Na matemática, como já havíamos conversado, já havíamos avisado, e os livros novos, o EMAI novo, já foi entregue no dia 10/6, hoje nós vamos começar. É necessário fazer a data e o roteiro da aula no caderno, para depois ler o livro e realizar as atividades escritas no livro com muito capricho, a lápis. Essa semana nós vamos fazer apenas a sequência 1 da unidade 1. Eu já deixei anotado no roteiro todas as sequências dessa unidade. Vamos fazer a primeira essa semana. Em Ciências Humanas, o foco nessa semana é História, cujo tema nosso será Cultura Popular com o tema Festa Junina. Os textos que vocês vão ler e escrever são Cultura Popular, Festas Populares Brasileiras e Festas Juninas, com o subtítulo Origem das Festas Juninas. São textos curtos que eu gostaria muito que vocês lessem com atenção e escrevessem. E também tem as atividades de entendimento desses textos. Vamos às leituras? Língua portuguesa, cabeçalho, gênero textual crônica, tipo textual narrativo, tema festa junina, conteúdo, leituras e escritas do texto, classe de palavras, grau normal, aumentativo e diminutivo, entendimento do texto, compreensão e interpretação. Título do texto: Meu pé de milho. Os americanos, através do radar, entraram em contato com a Lua, o que não deixa de ser emocionante. Mas o fato mais importante da semana aconteceu com o meu pé de milho. Aconteceu que, no meu quintal, em um monte de terra trazida pelo jardineiro, nasceu alguma coisa que podia ser um pé de capim, mas descobri que era um pé de milho. Transplantei-o para o exíguo canteiro na frente de casa. Secaram as pequenas folhas. Pensei que fosse morrer, mas ele reagiu. Quando estava do tamanho de um palmo, veio um amigo e declarou desdenhosamente que aquilo era capim. Quando estava com 2 palmos, veio um outro amigo e afirmou que era cana. Sou um ignorante, um pobre homem da cidade. Mas eu tinha razão. Ele cresceu, está com 2 metros, lança suas folhas além do muro e é um esplêndido pé de milho. Já viu o leitor um pé de milho? Eu nunca tinha visto. Tinha visto centenas de milharais, mas é diferente. Um pé de milho sozinho, em um canteiro espremido, junto do portão, numa esquina de rua, não é um número numa lavoura, é um ser vivo independente. Suas raízes roxas se agarram no chão e suas folhas longas e verdes nunca estão imóveis. Detesto comparações surrealistas, mas na lógica do seu crescimento, tal como vi numa noite de luar, o pé de milho parecia um cavalo empinado, de crinas ao vento, e em outra madrugada parecia um galo cantando. Anteontem aconteceu o que era inevitável, mas que nos encantou como se fosse inesperado. Meu pé de milho pendoou.
Há muitas flores lindas no mundo, e a flor do milho não será a mais linda. Mas aquele pendão firme, vertical, beijado pelo vento do mar, veio enriquecer nosso canteirinho vulgar com uma força e uma alegria que me fazem bem. É alguma coisa que se afirma com ímpeto e certeza. Meu pé de milho é um belo gesto da terra. Eu não sou mais um medíocre homem que vive atrás de uma chata máquina de escrever. Sou um rico lavrador da rua Júlio de Castilho. Rubem Braga, Crônicas Escolhidas. Bom, primeiro vocês vão fazer o vocabulário. Grifar e copiar as palavras que vocês desconhecem e procurar no dicionário o significado. Então, cada um de vocês vão procurar as palavras desconhecidas do texto, escrevê-las em uma lista e procurar o significado no dicionário. Depois, entendimento. Primeiro, qual é a situação do dia a dia relatada na crônica de Rubem Braga? Segundo, a descrição que o cronista faz do pé de milho tem por base razão ou emoção? Explique. Terceiro, por que é correto falar do milho no tema da festa junina? E 4. Você sabia que as festas juninas são comemoradas no mês de junho? Por que são chamadas de juninas? Atenção! As palavras que são substantivos em língua portuguesa podem apresentar-se no grau normal, aumentativo e grau diminutivo. Vejam as regras. O grau normal indica o tamanho normal do objeto, ou ser. Por exemplo, caderno. O grau diminutivo indica o tamanho diminuído do objeto ou ser. Exemplo, caderninho. O grau aumentativo indica o tamanho aumentado do objeto ou do ser. Exemplo, cadernão. Atividades. Veja a listagem das comidas típicas das festas juninas feitas com milho, depois comenta o quadro. Então aqui eu coloquei grau normal, bolo, canjica, pamonha, curau, pipoca, para vocês colocarem no grau aumentativo e diminutivo. Segundo, escreva frases inteligentes com as palavras abaixo no grau diminutivo. Aqui elas estão no tamanho normal, vocês vão passar para o diminutivo formando uma frase inteligente. Parágrafo, letra maiúscula, ponto final ou outro ponto que você quiser. Terceiro, complete as frases do texto com a palavra no grau aumentativo. Então, vocês vão ler a frase aqui, olhar lá no texto e passar para o aumentativo, completando aqui a lacuninha. 4. Pesquise e escreva pelo que é marcada a tradição da festa junina por todo o nosso país. E 5. Desenhe uma festa junina bem colorida no seu caderno. Matemática. Está aqui o roteiro, cabeçalho. Atenção, copiar esse roteiro inteirinho no caderno. Livro Educação Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, EMAI. Conteúdo, localização e movimentação da pessoa ou objeto no espaço. Tema de geometria. Sequências didáticas da unidade 1. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4 sequências que nós vamos fazer. Hoje é a primeira. Nesta unidade, você vai analisar questões referentes à localização e movimentação de pessoas ou objetos no espaço, explorar representações como mapas e utilizar coordenadas. Também ampliar seus conhecimentos sobre os números naturais e o sistema de numeração decimal. O uso do sistema monetário também será estudado, assim como as situações problema em cálculos que envolvem adições e subtrações. Sequência didática 1, unidade 1, atividades. Leituras das páginas 9 até 13. Escrita das respostas das atividades dessas páginas no livro do aluno. Aqui eu coloquei até uma foto do livro, Ciências Humanas. Novo cabeçalho, conteúdo cultura popular, tema festas juninas, leituras dos textos, atividades de entendimento. Texto, cultura popular. A cultura popular representa um conjunto de saberes determinados pela interação dos indivíduos. Ela reúne elementos e tradições culturais que estão associados à linguagem popular e oral. Assim, a cultura popular brasileira, assim como a formação étnica do povo brasileiro, é vasta e diversa. Nossos hábitos culturais receberam elementos e influências de povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos e japoneses, entre outros, devido à colonização, à imigração e aos povos que já habitavam aqui. São elementos característicos da cultura brasileira, a música popular, a literatura, a culinária e as festas tradicionais nacionais.
Então aqui estão festas populares brasileiras: Carnaval, festas juninas, Folia de Reis, Círio de Nazaré, Festa do Divino e Bumba Meu Boi, a descrição de cada uma. Festas juninas, origem das festas juninas. Os pesquisadores especializados em festividades e rituais costumam apontar as origens das festas juninas nos rituais dos antigos povos germânicos e romanos. Os povos que habitavam as regiões campestres na Antiguidade Ocidental prestavam homenagens a diversos deuses, aos quais eram atribuídas as funções de garantir boas plantações, boas colheitas, fertilidade, etc. Geralmente, tais ritos, que possuíam caráter de festividade, eram executados durante a passagem do inverno para o verão, que no centro-sul da Europa acontece no mês de junho. Festa junina no Brasil. Com a colonização do Brasil pelos portugueses a partir do século XVI, as festividades juninas aqui foram se estabelecendo, sem maiores dificuldades e ganhando um feitio próprio. No Brasil, desde pelo menos o século XVII, no mês de junho, comemoram-se as chamadas festas juninas, que possuem esse nome por estarem associadas ao referido mês. Sabemos que, além daquilo que caracteriza tais festas, como trajes específicos, comidas e bebidas, fogueiras, fogos de artifício e outros artefatos feitos com pólvora, como bombinhas, há também a associação com santos católicos, notadamente São João, Santo Antônio e São Pedro. Mas quais são as raízes das festas juninas? As comemorações das festas juninas no Brasil, além de manterem as características herdadas da Europa, como a celebração dos Dias dos Santos, também mesclaram elementos típicos do interior do país e de tradições sertanejas, forjadas pela mescla das culturas africana, indígena e europeia. Sendo assim, as comidas típicas como a pamonha, as danças, o uso de instrumentos musicais como a viola caipira nas festas, etc. Tudo isso reflete milênios de tradições diversas que se fundiram. Autor: Cláudio Fernandes, Festas Juninas, Brasil Escola. Atividades: pesquise e liste abaixo. Nomes de comidas típicas de festas juninas, nomes de danças realizadas em festas juninas e nome das músicas juninas, 3 espaços para vocês completarem. Segundo, responda com base no texto. O que a cultura popular representa? B. O que significa dizer que a formação étnica do povo brasileiro e a cultura popular brasileira são vastas e diversas? C. Por quem os hábitos culturais brasileiros foram influenciados e receberam elementos? E terceiro, descreva o que você vê na imagem ao lado. Então, aqui eu coloquei uma figura com várias coisas de uma festa junina para vocês fazerem a descrição, dizer o que estão vendo, ou melhor, escrever. Um beijão, até a próxima quarta-feira na correção.